Eu sou o Edson Martins. Gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa de primeira qualidade. Isso sem falar em outras áreas de conhecimento em que ele decorre com grande capacidade, como por exemplo o direito. O Eustáquio tem um canal extraordinário, onde o mesmo ensina com toda a sua capacidade, adquirida por vários e vários anos de estudo, principalmente na área da religião. No caso, o cristianismo, que é a religião mais praticada no Brasil. Um profundo conhecedor da Bíblia cristã. O Eustáquio expõe de forma fácil e didática, em mais de 2.000 vídeos, toda a ingenuidade, toda a ingenuidade descrita na Bíblia, mostrando de forma fácil que a Bíblia é simplesmente um livro religioso, mais nada. Bom dia, hoje são 2 de março de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Mais um vídeo trazendo o apóstolo Paulo de Tarso. E mais um tema. Sempre em meus vídeos sobre religião, sempre começo com o grande Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Este livro aqui, O Futuro de uma Ilusão, a ilusão a que se refere Freud é a religião. Este livro foi publicado em 1927, há quase um século. Muito bem. Neste livro aqui, Sigmund Freud escreve o seguinte na página 88. Veja aí o que ele diz. Nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. O que o Freud diz é a afirmação mais completa que existe. Ele está dizendo que o homem racional, ele se contenta com fundamentações lógicas, fundamentações convincentes para sua tomada de partido, para seus pontos de vista. Assim age um homem racional. Agora, quando esse homem entra numa religião, numa igreja, numa seita, aí esse homem, como ele está tratando do, entre aspas, sagrado, aí esse homem passa a se satisfazer, a se contentar com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E assim age o homem religioso. Veja uma pessoa religiosa. Analise o que ela diz, analise o que ela escreve. E aí você verá que o Freud tinha razão, que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E vou trazer mais um exemplo com o Paulo de Tarso, o apóstolo. E aí, uma fundamentação miserável dele contra o divórcio. É o que veremos aqui neste vídeo. Muito bem,
E trago aqui também, rapidamente, mais uma vez, o grande Rubem Alves. E este livro aqui maravilhoso, escrito pelo jornalista Gonçalo Júnior. É uma pena não viver, uma biografia de Rubem Alves. O Rubem Alves, ele se formou em teologia aqui no Brasil. Nasceu na cidadezinha mineira de Boa Esperança. E ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E depois foi aos Estados Unidos, fez mestrado e doutorado em teologia. Ao retornar ao Brasil, abandonou a crença cristã, abandonou a fé no cristianismo, como ele aí pregava antes. E na página 145 deste livro aí, na página 145, ele escreve assim: a teologia cristã é uma doutrina edificada sobre absurdos. Então veja aí, palavras de Rubem Alves. Então vamos trazer aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo de Tarso. E aí, fazendo uso de fundamentações miseráveis para condenar o divórcio. Antes de começar aqui o vídeo, quero perguntar a você que está aí, nesse momento, assistindo a esse vídeo. Uma pergunta simples. Você é divorciado? Você é divorciada? Estou perguntando a você que está assistindo a esse vídeo nesse momento. Você é divorciado? Você é divorciada? Você deixou aí a esposa, a primeira, a segunda, está com outra mulher? E você, mulher, deixou seu marido, está com outro homem? Então, qual é a resposta aí? Se a resposta for sim, você é um divorciado, você, mulher, é uma divorciada, então fique ciente de que você não é um cristão. Você não é uma cristã, porque você se encontra divorciado. Você se encontra divorciada. Então você não é um cristão. Porque o cristianismo, fundado ali por Jesus, seus discípulos e o apóstolo Paulo de Tarso, o cristianismo, em sua profunda natureza, o cristianismo é contra, sempre foi contra o divórcio. Então, se você é uma pessoa divorciada, você não é um cristão. Sinto muito, você não é um cristão. Então, vamos lá. Para começar aqui, vamos pegar a Bíblia cristã. A Bíblia cristã se divide em duas partes. A primeira, Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Sempre explico isso aqui, sempre. Então, duas partes, o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e o Novo Testamento. Só é texto cristão aquele texto que está no Novo Testamento. Só ali é o cristianismo. O que está no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, ali não é texto cristão. Ali, textos hebraicos de outra religião, chamada judaísmo, que é diferente do cristianismo. Então, os livros que estão no Velho Testamento da Bíblia cristã são os livros que formam a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica. Certinho? Então, só é Novo Testamento, só é cristianismo na Bíblia cristã os livros do Novo Testamento. Muito bem. Aí eu pergunto a você, nos livros do Velho Testamento, nos livros ali que são livros atribuídos aos hebreus, aos judeus, ali o divórcio era proibido? Não. De forma alguma. O divórcio era praticado em todo o Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então, os livros do Velho Testamento não condenam o divórcio. Pelo contrário, há regras ali sobre o divórcio.
Na Bíblia cristã, você só vai encontrar condenação ao divórcio no Novo Testamento, que é texto cristão. Os cristãos deturparam os textos do Velho Testamento. Entendeu? Então, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o divórcio era permitido, nunca condenado. Já os cristãos, no Novo Testamento, condenaram, em sua profunda ignorância, condenaram o divórcio. Certinho, gente? Então, grave bem, o divórcio sempre foi aprovado nos textos hebraicos do Velho Testamento. Já o divórcio só é condenado na Bíblia no Novo Testamento, no cristianismo. Os cristãos deturpando os textos hebraicos. E é o que veremos aqui. Então vamos mostrar logo mostrar logo aqui um artigo, melhor dizendo, versículos aqui, mostrando que o divórcio era largamente praticado em toda a sociedade hebraica e até na sociedade judaica em que viviam os cristãos. O divórcio era permitido. Quem acabou com o divórcio de forma ignorante, o cristianismo. É o que o Rubem Alves dizia, que a teologia cristã é uma teologia edificada sobre absurdos. E é um absurdo você condenar uma pessoa divorciada. Muito bem, então vamos lá. Vamos aí. Temos uma passagem logo aí, porque são muitas, são várias, mas aqui, para evitar um vídeo muito longo, vamos aqui tentar reduzir um pouco. Então veja aí, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, temos assim, em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 2. Vamos lá. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar, veja bem, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, ou seja, o homem dar esse termo de divórcio a uma mulher, entrega esse termo de divórcio nas mãos de uma mulher e a despedir de casa, veja, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e aí continua. Então você vê facilmente aí que em todos os livros do Velho Testamento, que, repito sempre, não é velho para os judeus, o divórcio era praticado longamente e nunca o divórcio foi condenado. Em todos os livros do Velho Testamento, nunca o divórcio foi condenado. Grave bem isso, nunca. Nunca. E aqui um exemplo. Aqui um homem achou uma coisa indecente na mulher. É uma sociedade patriarcal, protegia o macho. Mas aqui, vamos lá, o homem não se engraçou mais de uma mulher, da esposa dele, e aí deu a ela uma carta de divórcio, um termo de divórcio. A mulher foi embora e ela tinha a liberdade de se casar com outro homem, como você vê aí. Não havia problema algum. Então, quando no mundo do Velho Testamento, na sociedade hebraica, na sociedade judaica, um homem dava um termo de divórcio à mulher, à esposa dele, ela estava livre para se casar com outro homem. Isso aqui, gente, no Velho Testamento, textos muito mais antigos do que os textos do Novo Testamento, do cristianismo. E ainda, por incrível que pareça, mais avançado ainda do que o texto do cristianismo, que condena o divórcio. É uma loucura você condenar o divórcio. Então veja aqui um exemplo. Os hebreus aqui, nesse ponto, de parabéns, porque os hebreus aqui
eram muito mais avançados do que os cristãos. Os hebreus aqui aceitando o divórcio e os cristãos negando. Vamos mais para frente. Então aqui uma prova de que o divórcio existia no mundo hebreu e no mundo judaico em que nasceram os cristãos. O divórcio era permitido. Então vamos agora, no Novo Testamento, mostrar isso aí, com o apóstolo Paulo aqui, primeiramente. E veja que ele deturpa a lei antiga, a lei que está nos livros do Velho Testamento. Aqui já cristianismo, Novo Testamento. Então vamos lá. Apóstolo Paulo aí em Romanos, capítulo 7, versículos 2 e 3. Diz assim, veja aí, o apóstolo Paulo. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que na visão dele, a mulher casada está ligada ao marido pela lei, na época, enquanto o marido vive. O marido morrendo, ela podia se casar com outro homem. Desobrigada, ela ficava em relação à lei conjugal. O marido morreu, a viúva poderia se casar com outro homem, diz aí o apóstolo Paulo. Mas ele preferia que ela permanecesse viúva. Isso aí já mostrei. Veja agora aí, continuando o apóstolo Paulo. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, viu aí? Veja bem. Se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então veja aí o início. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Viu aí? O apóstolo Paulo, aqui, cristão fervoroso, pregando contra o divórcio. Ele está dizendo aí que se uma mulher deixar o marido, ou o marido deixar a mulher, isso aí, divorciando-se, ele será considerado adúltero se ele se casar com outra mulher. Ou a mulher será uma adúltera se ela se casar com outro homem. Então, você vê aí que o apóstolo Paulo de Tarso, aí pregando a perpetuidade do casamento, que uma mulher não pode jamais se separar do marido. Se o fizer, será condenada aí por adultério no mundo utópico dos cristãos. Quando morrer, essa mulher será queimada eternamente no inferno, apenas porque se divorciou do marido. Veja a loucura do cristianismo, condenando o divórcio. Então o apóstolo Paulo aí está dizendo que uma vez casado, sempre casado. Uma vez casada, sempre casada. Parece até o hino do Flamengo, não é? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo eu hei de ser. E aí vem o cristão. Uma vez casado, sempre casado. Casado eu hei de ser. Não é assim? Então você vê aí a ignorância dos cristãos. O apóstolo Paulo dizendo que se uma mulher deixar o marido, e se casar com outro homem, essa mulher será considerada adúltera. E assim também o homem. Então o divorciado para o cristianismo é um adúltero. A divorciada é uma adúltera. Viu aí, gente? Isso aqui é a verdade da doutrina do cristianismo. É por isso que o Rubem Alves dizia que a teologia cristã é uma teologia
edificada sobre um absurdo, sobre absurdos, melhor dizendo, sobre absurdos. E aí está a verdade. Vejamos mais um exemplo com o apóstolo Paulo de Tarso. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 10 e 11, escreve assim o apóstolo Paulo: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Novamente aqui o apóstolo Paulo de Tarso condenando o divórcio, condenando os divorciados, as divorciadas, na ignorância cristã dele. Então ele diz aqui: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor. Senhor aqui, em maiúsculo, ele se refere a Jesus. Porque Jesus também condenava o divórcio. Então veja aqui. Então o apóstolo Paulo, mais uma vez aí, condenando o divórcio, pregando aí o casamento eterno, indissolúvel, que é uma ignorância sem fim. Então, como ele se refere aqui a Jesus, então vamos trazer a passagem em que Jesus, isso aí foi atribuído a Jesus. E aqui está, vamos lá, em Marcos, capítulo 10, versículos 11 e 12. E assim, aí está dito por Jesus. E ele quem? Jesus, nessa narrativa aí, simbólica, trazida pelo Novo Testamento. E ele, Jesus, lhes disse a quem aí? Aos fariseus. Os fariseus aqui estavam conversando com Jesus e dizendo aqui que o divórcio era permitido na lei mosaica de Moisés, em todo o Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então os fariseus diziam isso a Jesus. E aí Jesus começou com um discurso completamente aleijado, completamente irracional. E aí Jesus, no finalzinho, dispara assim: quem repudiar, veja aí, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério também, dizia aí Jesus. Quando eu me refiro aqui a Jesus, estou tratando do Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, e não do Jesus propriamente histórico. Esse aí é um quase nada. Estou tratando aqui do Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento. E aqui você vê que mais acima, em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo faz uma referência a Jesus contra o divórcio. E aqui estou reproduzindo a própria fala que foi atribuída a Jesus. E Jesus dizendo aqui que quem repudiar sua mulher, aquele homem que se divorciar de sua mulher e casar com outra mulher, comete adultério contra a ex-esposa. Viu aí? E diz Jesus: e se ela, a mulher, repudiar seu marido, se a mulher se divorciar de seu marido e essa mulher se casar com outro homem, também comete adultério para Jesus. Viu aí? É por isso que no início do vídeo eu perguntei se você é uma pessoa divorciada, um divorciado. Porque se você for uma pessoa divorciada, um divorciado, você não pode dizer que é cristão. Porque o cristianismo é contra o divórcio. E você se divorciou. Entendeu? Então você não é uma pessoa cristã. Você diz que é cristão ou cristã, mas não é, porque você é um divorciado. E o cristianismo, Jesus, discípulos e apóstolo Paulo eram contra o divórcio. É por isso que eu fiz a pergunta no início do vídeo. Então você vê aí, Jesus aí pregando também um casamento
indissolúvel o casamento até que a morte separe os cônjuges. Uma loucura sem fim. Agora veja aí novamente o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, veja bem, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então isso aí, o apóstolo Paulo. Então veja bem, se você é uma pessoa divorciada, você não pode dizer que é um cristão, que é uma cristã, porque o cristianismo, em sua essência, critica o divórcio. Jesus, como você viu aqui, atribuído a Jesus, Jesus dizia que o homem divorciado é um adúltero, que a mulher divorciada é uma adúltera. E aqui o apóstolo Paulo traz uma punição para esse homem divorciado, para essa mulher divorciada. Qual é a punição? A loucura dos cristãos. Depois da morte, esses divorciados, essas divorciadas, como são adúlteros, irão ser queimados eternamente no fogo do inferno. Então, se você é uma pessoa divorciada, não diga que é um cristão. Se você é uma mulher divorciada, não diga que é uma cristã. Não diga. Você está ofendendo sua própria religião, o cristianismo. E você, sendo divorciado ou divorciada, são adúlteros para Jesus. Então vocês, depois da morte, só depois da morte, vocês serão queimados eternamente no fogo do inferno. Não sou eu que estou dizendo isso aqui, gente. Não fique com raiva de mim. É a doutrina do cristianismo. Não fique com raiva de mim. Estou aqui lendo, analisando o cristianismo. É por isso que o Rubem Alves dizia que a teologia cristã é uma teologia edificada sobre absurdos. E aí está o exemplo. Então, os cristãos condenam o divórcio. Os cristãos condenam o divórcio. Em toda a Bíblia, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, ao contrário, o divórcio era praticado largamente. E até mesmo dentro da sociedade judaica em que se formaram os cristãos. Jesus era judeu. Na sociedade de Jesus, ele via que o divórcio era permitido. E aí ele veio com essa ideia maluca, dizendo que a pessoa divorciada era para ele considerada uma pessoa adúltera e que será queimada eternamente no fogo do inferno. Viu aí? Não sou eu que estou lhe dizendo isso. É aqui. Jesus. Atribuíram isso aí a Jesus. Então vamos lá terminar o vídeo. Uma pessoa que condena o divórcio, é uma pessoa maluca. Ela precisa ser internada numa clínica psiquiátrica e, com maior razão ainda, no hospital psiquiátrico. O divórcio é uma coisa tão importante que os próprios cristãos, um universo de cristãos, são divorciados. Se você pegar aí os cristãos divorciados e retirá-los do cristianismo, porque não são cristãos. Então, os cristãos divorciados, se você retirá-los do cristianismo, só restarão aí talvez 10 cristãos no planeta Terra. O número de pessoas divorciadas, quem sabe, é até maior do que o número de pessoas casadas. O divórcio não é um problema. Ao contrário, o divórcio é uma solução para um problema.
O divórcio, os religiosos dizem, na ignorância, os cristãos, que o divórcio é uma desgraça. Não, o divórcio não é uma desgraça. Desgraça é a infelicidade de casais. Você vê aí um universo de casais desgraçados, infelizes. Então o divórcio, ele resolve esse problema. O divórcio, ele separa esses casais porque os casais querem se separar. Então o divórcio é uma solução e não um problema. Em um casal feliz, o divórcio não é problema. Um casal feliz não procura o divórcio. Só quem procura divórcio é um casal infeliz para resolver uma infelicidade. Então você vê, como diz o Freud, o homem religioso faz uso de fundamentações miseráveis para seu ponto de vista. E são os cristãos, quando dizem que o divórcio é uma desgraça. Desgraça não. Desgraça é a infelicidade de um casal. E o divórcio vem como solução. Uma pessoa que condena o divórcio é uma pessoa que não conhece a natureza humana. É uma pessoa que nada entende de relacionamento conjugal. Nada entende de relacionamento conjugal. Um casal, seres humanos, não são proposições matemáticas. Um ser humano não é uma proposição matemática. 2 mais 2 é igual a 4. 2 mais 5 é igual a 7. 3 vezes 5 é igual a 15. Não, o ser humano não é uma proposição matemática. Uma relação entre duas pessoas ou mais, uma relação entre duas pessoas, não é uma sentença matemática. Não é isso é igual a isso. Não. São várias e várias variantes. O comportamento humano é uma coisa variável e não fixa, não é uma matemática. Então, uma pessoa que condena o divórcio é muito ignorante. É muito ignorante. Porque quando um homem se casa com uma mulher, eles sonham naquela união eterna, até que a morte os separe. Só que não é uma sentença matemática. Surgem inúmeros problemas, daí as desgraças, a infelicidade entre cônjuges. E aí vem o divórcio. Cada pessoa, se não deu certo em um casamento, cada pessoa tem o direito de ser feliz com outra pessoa. Então o cristianismo é uma loucura total. Jesus ali atribuíram a Jesus, você vê, o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento, dizendo que se uma mulher deixar um marido e se casar com outro homem, se unir a outro homem, essa mulher é adúltera. E ela, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. E Jesus também dizia que é a mesma coisa em relação ao homem. Se um homem deixar a mulher e se unir a outra, esse homem também é adúltero. E esse homem também, só depois da morte, será queimado eternamente no fogo do inferno. Isso é loucura. Isso é uma loucura. É caso de internação em hospital psiquiátrico. E você viu aí o apóstolo Paulo dizendo que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros, que são os divorciados, também aí não herdarão o reino de Deus. Diz aí o apóstolo Paulo de Tarso em sua loucura, que os avarentos, que os estupradores, que os ladrões, que os estelionatários, a gente vê muito onde, hein? Os estelionatários, onde a gente vê bastante? Pois é, diz aí o apóstolo Paulo que os estelionatários também não herdarão o reino de Deus, que os alcoólatras, os que bebem cerveja, cachaça também, não herdarão o reino de Deus. Que loucura, gente, é o cristianismo, que loucura, que loucura. Na utopia cristã do céu depois da morte, que é uma utopia, que é uma superstição cristã, a vida depois da morte em um céu, para os cristãos, na verdade, sabe quem escapará? Sabe quem irá para o céu
utópico dos cristãos depois da morte, sabe quem? Só vai para o céu a pessoa que nascer cega, surda, muda e com paralisia cerebral e paralisia em todo o corpo. Então só essas pessoas aí que nascerem assim é que vão para o céu dos cristãos. Uma pessoa cega, surda, muda, com paralisia cerebral e paralisia nos órgãos. Uma pessoa que não move sequer os olhos, que nasce completamente aleijada. Só essa aí entrará nesse louco céu propagado pelos cristãos. Mais um vídeo e muito obrigado.